Boa noite! O próximo tema a ser apresentado é sobre a coleta de secreção de orofaringe, nasofaringe, ocular e feridas. Esse trabalho é apresentado no primeiro período do curso de Biomedicina da PUC Minas. O grupo é composto pela Camila Teixeira, Esther Alves, Fernanda Caroline, Gisele Paloma, Larissa Vitória, Marcela Isabela, Maria Gabriela, Mariane Gabriele, Sabrina Pacheco e Vitória Stephanie. Bom, iniciaremos pela coleta de nas e orofaringe. A indicação para esse tipo de coleta ocorre quando há casos de síndrome gripal, como também o surto de síndrome gripal. Ambos os casos é preconizado que a coleta seja realizada entre o terceiro e sétimo dia do início dos sintomas. E para casos de síndrome respiratória aguda grave, a coleta pode ser realizada independente do início dos sintomas, seja em pacientes que estão hospitalizados, em UTI e até mesmo em casos de óbitos. Essa coleta pode identificar diversos micro-organismos, sejam eles patogênicos ou potencialmente patogênicos. Alguns exemplos são o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, C e G, o Streptococcus pneumoniae, a Haemophilus influenzas e o Arcanobacterium hemolítico. Antes de iniciar qualquer procedimento, é necessário que o profissional esteja com a paramentação correta. Os materiais de proteção individual citados aqui servem para todos os tipos de coleta que serão abordados nesse trabalho. Sendo assim, é necessário que o profissional esteja com jaleco avental descartável, dependendo do tipo de coleta e do micro-organismo em questão, sapato fechado, óculos de proteção individual, a viseira em alguns casos também é necessária, máscara e luvas. Os materiais necessários para a coleta de oro e nasofaringe são swabs de rayon estéreis. Os swabs com haste de madeira e alginato de cálcio não devem ser utilizados, pois eles interferem no diagnóstico molecular e no isolamento viral. Também são necessários tubo coletor, que já vem acompanhado do swab, o abaixador de língua para os casos de coleta oral e o estojo para armazenamento e transporte dos tubos. Antes de iniciar o procedimento, o profissional deve seguir algumas etapas comuns a todas as técnicas de coleta, como preparar o usuário para o procedimento, higienizar as mãos e colocar o equipamento de proteção individual. Deve ainda proceder à explicação da coleta para o paciente e perguntar se o mesmo tem dúvidas. A clareza do paciente quanto à técnica do exame facilita a coleta. E, por fim, o profissional deve identificar os tubos de coleta, com nome e unidade onde foram realizados. Vale ressaltar que o nome do paciente nunca deve ser escrito com abreviaturas. Adentrando definitivamente na técnica da coleta de orofaringe, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Médico-Laboratorial recomenda que não sejam utilizados nenhum medicamento tópico na região oral nas 6 horas que antecedem a coleta. A coleta dessa região deve ser realizada 2 horas após as refeições, isso porque pode ocorrer reflexo de vômito durante a coleta. O responsável pela execução da técnica deve solicitar que o paciente abra plenamente a boca. Nesse momento, o abaixador de língua pode ser utilizado para facilitar o procedimento. Com o swab, o profissional deve coletar amostras da orofaringe, a porção mais posterior, e também das tonsilas, do lado direito e esquerdo. Deve-se evitar tocar outros locais da cavidade bucal com o swab. Em caso de presença de placa e pus, é necessário que a coleta seja feita abaixo desses. Agora, para a coleta de nasofaringe, o profissional deve posicionar a cabeça do paciente, inclinando-a levemente para trás, sem causar desconforto. Em casos que há presença de secreção exacerbada, deve solicitar para o usuário que limpe o nariz com um lenço de papel. O objetivo é colher o maior número de células possíveis sem a presença de secreção. Com uma mão, o profissional posiciona a cabeça do paciente e com a outra procede com o swab na cavidade nasal. A coleta deve ser feita na região de nasofaringe. O profissional deve introduzir o swab paralelamente ao palato e ao assoalho nasal. Quando sentir resistência, significa que chegou à nasofaringe. O swab deve ser inserido em rotação suave e nunca inclinar a ponta do swab, seja na posição superior ou inferior. Deve-se proceder à coleta em ambas as narinas, com um swab para cada.
O armazenamento das amostras de orofaringe e nasofaringe consiste em abrir o tubo e mergulhar o suave em meio de transporte. O mais utilizado é o meio de transporte Stuart. Cortar a extremidade excedente do suave com a tesoura devidamente higienizada com álcool 70%. Em alguns casos, o suave já apresenta uma região denominada break point, que facilita a retirada da ponta em excesso. Depois, o profissional deve lacrar o frasco, manter armazenado em temperatura entre +2 e +8 graus por no máximo 72 horas, e o transporte deve ocorrer sempre em posição vertical. Coleta de secreção ocular. É uma indicação de patogenicidade para esse tipo de coleta, né? A indicação de coleta é para úlceras de córnea, corrimento ocular purulento, que significa que é um corrimento infeccionado, blefarite infecciosa, que é uma inflamação na pálpebra. Técnicas disponíveis, né, para o tipo de coleta: raspagem de córnea, secreção conjuntival e fluido intraocular. Cada tipo de técnica vai depender da demanda do paciente, né? De que tipo de técnica que ele vai estar precisando. Procedimento de coleta, materiais necessários: um suave estéreo, um tubo coletor e gaze. Técnicas de coleta ocular. É indicado que se avise, né, para o paciente que a coleta, que ele não tenha feito o uso de medicamentos, como antibióticos, colírios, qualquer outro tipo de medicamento, porque o uso pode acabar afetando o resultado final, né, resultado final do exame. É também necessário que 6 horas antes do cliente realizar o exame, ele não pode lavar os olhos e nem fazer a utilização de maquiagem nos olhos. A secreção, ela presente em excesso, ela deve ser removida com auxílio de gaze ou suave. Inverter a pálpebra inferior e proceder à coleta com suave. O movimento que vai ser feito da coleta é exatamente esse como mostra na figura. A parte a ser coletada é a parte inferior da pálpebra e interior, né? A parte de dentro da pálpebra e inferior, que é a parte de baixo. É importante que não ocorram movimentos circulares na hora de colocar o suave, né, para fazer a coleta. É importante, para ajudar no lacrejamento, pressionar o suave por alguns segundos, né, e para melhorar a absorção, né, da secreção. Armazenamento e transporte. O cuidado com o transporte e no armazenamento é tão importante quanto a realização do exame. Manter o suave em meio de transporte Stuart, encaminhar a amostra para o laboratório e manter em temperatura ambiente. A amostra ela deve ser enviada o mais rápido possível para o laboratório. Em caso de demora no processamento ou transporte, ela deve estabelecer condições favoráveis de temperatura para o armazenamento. As requisições devem ser enviadas de forma protegida, com uma capa de plástico e, de preferência, no exterior da embalagem, sem contato direto com o produto biológico. Coleta de secreção de feridas. Indicação de coleta: processos infecciosos de pele, feridas infectadas, queimaduras. Procedimentos de coleta: materiais necessários: soro fisiológico, seringa e agulha e um suave. Procedimento de coleta, técnicas de coleta de feridas. Se necessário, fazer desbridamento de lesão. O que é um desbridamento? O desbridamento é caso a lesão, fazer a limpeza de caso a lesão tiver algum corpo estranho, alguma sujeira, algum resquício ali nessa lesão. Limpar com o soro fisiológico. Coletar a amostra na parte interna da lesão. A parte interna da lesão vai ser a parte mais interessante para a análise, por ter maior visibilidade de micro-organismo.
Abscessos devem ser coletados via seringa e agulha. Abscessos são bolsas de pus, e aí vai ser mais indicado esse tipo de coleta. Agora, fora isso, as coletas também podem ser feitas com os swabs, né? Eles vão ser colocados naquele lugar e retirado a amostra. Se a ferida for uma queimadura, tem que ser feita uma extensa limpeza e desbridamento da lesão. E a biópsia para a pele, para esse tipo de pele, né, é a técnica mais recomendada. Armazenamento e transporte. O swab deve ser armazenado em solução salina ou em meio de transporte apropriado. Coleta de abscessos devem permanecer na seringa ou em meio anaeróbico. Tempo crítico entre 30 a 12 horas.